Hoje é dia de duplinha no Vida Pós-Créditos com Pearl Harbor e Midway, Batalha em Alto Mar. Se essa é a primeira vez que você está assistindo um vídeo do Vida Pós-Créditos, esse é um canal que fala sobre cinema e séries e hoje eu trago um quadro que eu criei chamado Duplinha, em que eu apresento uma dupla de filmes que eu acho que são legais de você assistir juntos. Então eles não são sequência um do outro, não tem uma ligação direta, mas eles têm alguma coisa em comum que eu acho que é legal você ver, sabe? Eles podem se complementar de alguma maneira. Hoje eu vou falar de dois filmes que muita gente não gosta muito, mas eu particularmente acho bem divertidos. Então não estou falando assim se eles realmente tratam as questões históricas corretamente, se o roteiro é maravilhoso, mas eu acho eles divertidos, acho que são blockbusters legais de assistir. Dois filmes assim daquele estilo cheio de efeitos especiais e que contam umas histórias que têm algumas coisas em comum. Eu já vou falar pra você por quê. Vou começar então por Pearl Harbor, que é um filme de 2001. Custou 140 milhões de dólares, esse foi o orçamento do filme, e vinha com uma proposta assim de ser um estilo meio que nem Titanic, foi? Eles queriam bater a bilheteria de Titanic na verdade, então traz aí um romance, como a gente viu em Titanic, só que aqui em meio à tragédia do ataque dos japoneses à base naval dos americanos em Pearl Harbor, lá no Havaí. Eu não esqueço ainda quando eu assisti o trailer de Pearl Harbor a primeira vez que eu vi as cenas dos navios de batalha virando e tal, e eu lembrava muito da cena do Titanic também, quando estava ficando na vertical, o pessoal caindo. E tem mais algumas coisas em comum, como o Titanic tinha aquela música tema da Celine Dion, aqui a gente tem a música da Faith Hill, sabe assim, eles fizeram umas coisas bem mesmo estilo, assim, acho que para pegar o mesmo público, né, uma coisa épica tal. A trilha sonora é do Hans Zimmer, que é um cara muito bom, né, ele faz trilhas muito boas, e eu não esqueço a música instrumental tema, que fica... É bem marcante, assim, ou então quando mostram os japoneses aquela música meio tipo assim, total vilões, assim. Então o filme é cheio de clichês e meio novelão mexicano, assim, que é a história de um triângulo amoroso formado pelo Ben Affleck, a Kate Beckinsale e o Josh Hartnett. Aliás, o elenco desse filme é muito legal, né? Além desse trio aí de protagonistas, a gente tem também o Dan Aykroyd, o Alec Baldwin, o Cuba Gooding Jr., a Jennifer Garner, o Michael Shannon e o Jon Voight, por exemplo. A direção é do Michael Bay e a produção é dele e do Jerry Bruckheimer. São os caras que fizeram Armageddon, então eles gostam, né, dessas coisas explodindo, eles são até, o Michael Bay é bem zoado por causa disso, tudo explode nos filmes dele. Mas a gente tem que falar que os efeitos especiais são muito bons. Então a gente vai ver até metade do filme o desenvolvimento dos personagens, o desenvolvimento da história deles, de como se conheceram. Os meninos na verdade eram amigos desde a infância, aí depois quando conhecem a personagem da Kate, até o Ben Affleck se apaixonar por ela, e aí vem outras coisas que acontecem no filme, mas acaba, né, os dois se apaixonando por ela. Então eu não vou dar muito detalhe, porque caso você não tenha assistido, eu estou indicando pra você, então não vou também estragar muito da história aqui. Na metade do filme já começa o ataque a Pearl Harbor, então a primeira metade é desenvolvendo esse romance, esse drama, e depois começa então a pancadaria ali. Ele é longo assim, é uma sequência bem longa tal, mas ele não é o clímax, né? Não é o final do filme. O final do filme ainda mostra também um troco dado pelos americanos ali, que eles consideraram um troco, mas na verdade foi uma coisa em um nível bem menor, mas teve uma operação secreta com um aviador lendário chamado Jimmy Doolittle, e aí os pilotos aí principais do filme, né, os personagens, foram junto nessa operação junto com ele para bombardear a capital japonesa, Tóquio. E aí eles têm um problema nessa operação aí e tal, né, alguns perigos, que também não vou contar para não estragar, mas então o filme vai até esse momento da história. O ataque a Pearl Harbor aconteceu em 7 de dezembro de 1941 e eu fiz minha pesquisa aqui, olha, ele afundou 21 navios, destruiu 188 aviões, inutilizou outros 159 e matou 2.049 soldados americanos. Então agora vamos para Midway, Batalha em Alto Mar. O que tem a ver com Pearl Harbor? Bom, Midway foi uma coisa que aconteceu depois de Pearl Harbor. Mas vamos falar um pouco do filme antes de eu entrar um pouco com os detalhes da história.
O filme foi lançado em 2019, então muitos anos depois aí do primeiro filme que eu indiquei, o Pearl Harbor, e esse custou 100 milhões de dólares, então 40 milhões a menos do que Pearl Harbor. Esse conta a história então do que aconteceu no dia 4 de julho de 1942, 6 meses depois do ataque a Pearl Harbor. Os japoneses estavam da vida com os americanos, porque eles tinham atacado Pearl Harbor, os americanos retrucaram em Tóquio, aí fica aquela coisa, né? Um ataca um, outro ataca outro, ficam tentando decodificar, né, as mensagens que mandam uns para os outros, tentando descobrir quais são os planos de batalha de cada um, aí fica nessa briga aí, né, de guerra que morre um monte de gente aí à toa. Mas então no dia 4 de julho, os japoneses resolvem atacar Midway, ou melhor, os navios americanos que estão no Oceano Pacífico. E aí nos dias seguintes isso tudo vai se tornando uma batalha naval assim das mais importantes da Segunda Guerra Mundial, uma das mais importantes e decisivas. Já esse filme foi dirigido pelo Roland Emmerich, outro cara também que gosta de uma explosão boa, né? Gosta de uma ação de um Estados Unidos sendo destruído. O cara fez Independence Day, fez O Dia Depois de Amanhã, fez 2012. E uma curiosidade sobre isso é que quando Pearl Harbor foi feito lá atrás, o Roland Emmerich já tinha o projeto de fazer um filme sobre Midway, mas aí Pearl Harbor ganhou um sinal verde, começou a ser desenvolvido e Midway ficou engavetado, ficou de escanteio. Aí o Roland acabou fazendo o Patriota com Mel Gibson, Heath Ledger também, que é um filmão muito patriótico. Mas aí ele ficou sonhando com Midway até que rolou. Esse filme também tem um elenco bem legal, tem o Ed Skrein, tem o Dennis Quaid, tem o Aaron Eckhart, tem o Patrick Wilson, a Mandy Moore, o Nick Jonas, o Darren Criss, o Woody Harrelson e o Luke Evans também estão nesse grande elenco. Diferente de Pearl Harbor, Midway já tem uma pegada mais, como posso dizer, menos novelesca na verdade, assim. Ele entra mais na questão das estratégias de guerra, né? Então ele, podemos dizer que falha um pouco em se aprofundar na história dos personagens. Então a gente não se apega muito aos personagens assim, tipo, sabe, o que acontecer com ele? Whatever. Tipo, se o cara vai morrer, se não vai, você não tem uma ligação com ele. Diferente do Pearl Harbor, que por mais que seja um novelão, você se importa com os personagens. Então ele foi pro lado mesmo, assim, ele tentou ir pro lado um pouco mais histórico, que nem eu falei, não sabendo, não pesquisei se o que mostra é verdade exatamente ou não, tal, mas ele fica realmente nessa parte estratégica. Ele não se aprofunda nos personagens, o que é bom e é ruim, que nem eu falei, porque a gente não torce meio que por ninguém. Mas ao mesmo tempo o filme é muito interessante e é muito legal de ver junto com o Pearl Harbor, porque apesar dessa diferença de tantos anos entre um e outro, os dois têm efeitos especiais bem legais, eles têm um visual bem parecido, a fotografia. Sabe quando parece que segue a mesma linguagem? Então você pode ver os dois como se fosse meio que uma continuação um do outro. O Midway começa com a batalha de Pearl Harbor, mas assim, dando uma pincelada, né, como não é o foco principal, ele mostra isso. Mostra também, ali no meio do filme, acontece aquela operação que eu falei com o Jimmy Dolittle, aquela operação secreta para bombardear Tóquio. Então é como se você visse na primeira metade do filme alguns acontecimentos de Pearl Harbor pelo ponto de vista de outros personagens, digamos. Como tem algumas séries e filmes que fazem isso, mostram primeiro do ponto de vista de um, depois do ponto de vista de outro, e a partir do meio do filme desse aqui, né, do Midway, você começa a ver então novos acontecimentos, tipo as batalhas seguintes que aconteceram até o Japão começar a recuar e os Estados Unidos então se dar ali como vitorioso. Então se você não tem preconceito com filme, assim, tipo, se você entende que tem filmes inteligentes, que tem filmes que são simplesmente só pra você se divertir, passar tempo, eu indico para você então assistir primeiro Pearl Harbor e depois Midway, já que eles tratam aí dessas batalhas entre os Estados Unidos e o Japão, que foram momentos muito importantes históricos, mas que ao mesmo tempo tem ótimos efeitos especiais. Aliás, o ponto alto, né, que esses caras sabem fazer, que nem eu falei de explosões, as cenas tipo de Pearl Harbor, dos mísseis caindo nos navios de guerra, né, eles virando, afundando, são muito bem feitas. As cenas aéreas, né, dos aviões aqui em Midway, caramba, parece que você está no meio da ação e tem muito tiro assim voando para um lado e para o outro. E se você olhar cenas reais das batalhas, realmente era daquele jeito. Então, em questão de avião explodindo, caindo na água, os navios afundando, tipo, isso foi daquele jeito. E é muito bem retratado no filme, aí por causa da tecnologia.
E agora eu vou dar uma diquinha extra. Se você quiser fazer uma sessão tripla, um pouco mais de imersão aí nessa duplinha, você pode assistir ao filme Midway, Batalha no Pacífico. É isso mesmo? Eu tenho que colar aqui para não confundir com Batalha em Alto Mar. Já esse filme aqui é de 1976. Custou, sabe quanto? 4 milhões de dólares. Pois é, olha que diferença, né? 140 milhões, 100 milhões e esse custou 4 milhões de dólares. E também tem um elenco muito legal. Tem o Henry Fonda, tem o Charlton Heston, que fez Ben-Hur, né? O cara, tipo, foi um dos grandes atores da Era de Ouro de Hollywood, é bom, de Hollywood. E também o Tom Selleck e Pat Morita. Sabe quem é Pat Morita? O Sr. Miyagi de Karate Kid. E é interessante que no meio das cenas de batalha que eles fizeram efeitos especiais, lógico que inferiores a desses aqui, porque é um filme de 1976, mas eles usaram cenas reais das batalhas de Midway. Teve uma polêmica também de alguns historiadores que na época acusaram o filme de usar cenas de outras batalhas posteriores, então nem tudo mostrado ali seria da batalha real de Midway, mas mesmo assim são cenas reais e dá pra perceber no filme, né? Assim, a diferença, tipo, as cenas reais são mais granuladas um pouco, então você consegue perceber essa diferença visual e não atrapalha, porque no fim você acaba também sabendo o que é real e o que não é. Então é muito interessante de ver. O filme também traz muitas coisas como todos são baseados nas histórias reais, você vê alguns personagens também nesse filme que se repetem, alguns detalhes aí que as outras histórias não mostraram, são mostrados nesse filme. Mas a duplinha mesmo que eu estou indicando hoje para você são esses dois aqui, porque realmente eles são muito parecidos visualmente e parecem meio que se complementar. Então é isso, termina aqui o Duplinha. Me conta aí nos comentários se você já assistiu algum desses filmes, talvez o Pearl Harbor, né, que teve mais destaque, foi mais famoso. Inclusive o Midway não foi lançado em mídia física no Brasil. De qualquer maneira, eu consegui comprar lá de fora uma edição desse filme em Blu-ray, em Steelbook, e eu vou mostrar no próximo VPC Coleção essa edição e também o DVD do filme de 1976. Então fica ligado aqui no canal, que é o próximo vídeo que vai entrar, beleza? Então é isso, te vejo no próximo vídeo, se cuida e até lá!